Vamos conversar com o Normélio de Ávila na abertura do 21h30. Ele é de Arroio dos Ratos, nasceu em 1930 e escreveu O Carvão e Seus Heróis. Seu Normélio, prazer tê-lo aqui. Boa noite, obrigado. Boa noite. O prazer é meu e, em primeiro lugar, quero dar também uma boa noite a todos e àqueles que estão me assistindo. Muito obrigado. Por que o carvão e seus heróis? Por que escrever a respeito aí do carvão? O carvão é porque o tema era o carvão mesmo, né? Seus heróis, eu comecei a trabalhar muito novo na mina e eu vi aqueles mineiros descendo naquelas gaiolas, sumindo, buraco abaixo ali, e depois subindo todo tisnado do carvão, e aquelas gaiolas cheias para cima e para baixo, e já enxerguei ele uns heróis. Aí associou o carvão e seus heróis. Bom, só para dizer o seguinte, gaiola, para quem nunca esteve perto de uma mina de carvão, são os elevadores, né? São os elevadores. São os elevadores, né? Que no termo mineiro é gaiola. É gaiola porque é realmente muito mais parecido com uma gaiola, mas é porque o que levava e o que trazia, né? Levava ao subsolo e trazia para a superfície os mineiros. Hoje a gente nem tem mais mina de carvão, hoje tudo é céu aberto, né? É céu aberto. O céu aberto ou mina depende muito da profundidade do carvão, né? Porque lá em Arroio dos Ratos, por exemplo, era 30, 40 metros, que é quase impossível a céu aberto. E encharqueada era 250 metros, tão impossível. Mas outros lugares que céu aberto valia a pena, né? O senhor sabe que eu desci uma vez só em uma gaiola. Em um 4 de dezembro, deve ser 1980, isso, né? Encharqueadas na mina da Copel, tinha ali uma super gaiola, né? Tinha skip que chamava. Exatamente, o skip ali, né? Levava a gente, e no 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara, podia fazer uma visitação. Eu era um guri, eu não devia ter entrado ali, quando viram eu já estava descendo, não tinham como me tirar, porque não tinha como voltar. Né? Foi a única vez que eu desci realmente numa mina que nessa época, né, já não era mais picareta, mas também era na perfuradora e tal, então era perfuratriz, né? Era bem complicado. O senhor ainda pegou picareta ainda? Olha, picareta, sim, mas difícil, pouco eu trabalhei com picareta, porque a minha função era outra, mas eu via aqueles caras que mas os mineiros nessa época, o senhor trabalhava na superfície, mas os mineiros... Eu trabalhei na superfície a maior parte do tempo, no recebimento do carvão. E depois trabalhei no mineiro, mas como diz, de auxiliar de topografia. E eu via, claro, os caras trabalhando de picareta, não tinha dúvida, né? Picareta. Era realmente um serviço. Até hoje essa imagem é que ficou, né? Ficou. Essa é a imagem que ficou, né? E por isso muita gente ainda associa o carvão, que hoje é retirado a céu aberto, né? Com aquilo que acontecia lá, as doenças, as coisas. Hoje é uma outra situação. Né? Outra situação, claro. Quem são os seus heróis aí, além dos mineiros, né? Olha, os heróis mesmos que eu achei foi aqueles que descobriram o carvão ali, né? Aqueles que vieram de outros países, como vieram ingleses e outros, que chegaram aqui fazendo sondagem, desbravando e descobriram o carvão aqui. Mais os mineiros também eram os heróis que eu chamei. O senhor trabalhou nesse caso, ali tinha muito inglês, mas também tinha muito espanhol, né? São várias famílias espanhóis. Né? Mais era espanhol, era inglês e espanhóis. Como é que era essa relação? Olha, depois lá ficou uma etnia só, dentro de pouco tempo eles se uniram lá e formaram um povo só. Se relacionaram muito bem esses ingleses. O senhor, nesse caso, começou trabalhando na superfície, qual era o trabalho? Eu, como comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar puxando o carro de dentro da gaiola, que eles chamavam de gaiola, porque a gaiola, que chama o elevador, que seja, mas lá nós chamávamos de gaiola. O carro vinha ali dentro, a gente destravava com o pé, puxava ele num piso todo metálico, e ali fazia um corrupio nele para onde quisesse e levava para dentro de um elevador que virava das peneiras onde ele era selecionado. Um elevador, um virador, né? Ele entrava ali. Quando é que o senhor decidiu que ia colocar no papel essa história?
Olha, como eu falei ali embaixo com o nosso amigo, eu desde guri, eu fazia minhas poesiazinhas, né? Escrevia. Aí eu fui fazendo parte por parte. Eu peguei assim, por exemplo, primeiro Vermelho Velho. Eu achei que a história era aquela. Escrevi que era um animal cavalar que trabalhava, que fazia parte daqueles mineiros que eram mineiros, e ao mesmo tempo eles eram pecuaristas. E escrevi uma história daquilo. Depois ela ficou curta. Aí eu contei outra história dos mistérios da Lagoa do Paulo. E depois que fui unindo tudo. Aí com o carvão eu uni tudo num livro só. O livro, então, são várias sessões, não é só carvão. Não é só carvão. Tem lendas da região também? Tem claro, lendas, né? E a história de pescadores, história do pessoal que conversava lá. Era bem diversificado o livro. Que tipo de lenda que existe lá na região que eu não conheço? Lendas, nesse livro se descreve. Há lendas que diziam que tinha uma lagoa lá, tal de Lagoa Assombrada. E a Lagoa do Paulo também era uma lenda, porque dizem que esse Paulo, antes da mina, ele morreu nessa lagoa. E aí, então, nunca tiraram o corpo dele e ela ficou assombrada. Dizem, contavam que a gente pegava peixe que o Paulo queria. O Paulo era uma lenda que estava ali, né? Quando não tinha peixe, dizia que o Paulo hoje não está para peixe. Né? Então, era uma lenda. Os mineiros ajudavam a disseminar isso. Claro. Isso era uma criação dos mineiros. Claro. Aí eu escrevi essa história. Mas tinha outras lendas que contavam, aquelas mentiras de pescador, essas coisas todas, né? Contaram, até tenho aí, o cara foi pescar e não encontrou isca para pescar, levou bofe de boi, conhece o que é do pulmão do boi, né? E não dava nada, disse que daqui a pouco veio uma cobra ali, muito grande, e os cachorros saíram daquela cobra e o cara pegou, tirou, e quando foram ver a cobra estava com um sapo na boca. Diz que aí eles apertaram ela, tiraram aquele sapo para fazer isca, e um moleque ali da ajudante botou um gole de cachaça no bico da cobra, né? E disse que ela foi embora, gostou daquilo ali, disse que aí voltava a noite toda, ela carregava sapos para os pescadores fazerem isso. Eram anedotas, né? Sim. Anedotas que os pescadores contavam. O senhor aproveitou e colocou tudo no seu livro? Claro, coloquei diversas anedotas. Quanto tempo escrevendo o livro? Olha, foi bastante tempo, porque, sei lá, tem coisas aí que eu escrevi sobre essa Lagoa do Paulo, faz mais de 40 anos que eu escrevi. E o Carvão e Seus Heróis foi depois, eu acho que faz uns 20 anos que eu uni tudo e tentei editar pela LIC. A Lei de Incentivo à Cultura. Isso, e foi aprovado lá e tudo, mas eu não encontrei patrocinador e passou o tempo ali, não deu mais aí. E agora o senhor Agora reuni ali os meus filhos, pai, vamos editar, e ele está aí prontinho, né? Farol 3 Editores. Foi isso mesmo. Que é responsável pela edição do seu livro. É o Farol 3, claro. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 5 filhos. Algum seguiu trabalhando na área do carvão? Não. O meu filho mais velho estudou Direito e os outros são engenharia eletrônica, uma delas, a outra é psicóloga, a outra tem outra que tem Direito também. Todos eles nenhum seguiu. Nenhum seguiu. Não, nenhum virou engenheiro de Minas, nenhum virou geólogo, nenhum virou. Não. Não, porque era uma situação de alguém poder gostar e. Claro, era. Embalar. Mas eles assistiram pouco, né? Quando eu casei, que os meus primeiros filhos já estavam encharqueados, foi quase no fim, né? Porque eles poucos assistiram a mina, né? O senhor tem uma referência seguinte: o senhor é técnico agrimensor. Sim. E aí o senhor descia exatamente para fazer a topografia da mina. Não. Quando eu trabalhava na subsolo, em topografia, eu era auxiliar de topografia. Tá. E depois eu fiz esses cursos, depois eu fiz o curso técnico. Depois que eu saí da mina,
Aí fui trabalhar, trabalhei no polo petroquímico, trabalhei em diversos, fazia topografia industrial. E aí eu saí da mina, não me aposentei, eu tirei a minha missão e saí. Aí fui trabalhar em topografia, me aposentei depois nessa função. A minha curiosidade no que se refere à topografia é que é o momento da sua vida que o senhor desce realmente para as minas, começa a trabalhar lá no subsolo. Como é que era isso, hein? Como é que era trabalhar 200 metros abaixo da superfície, né? Calor, essa situação toda, né? De insalubridade. Sabe que tudo é difícil no início. Depois tu assimila aquilo ali, né? É aquilo, o serviço é aquele, e é normal, tu vai lá com roupas especiais para isso, um calção, e o suor faz parte lá, a gente nem nota mais que tá trabalhando naquela profundidade lá. E lá por exemplo, em Charqueadas, que eu trabalhei na mina, era assim, né? Nós tínhamos que dar porque a mesma coisa que tem um projeto de uma vila lá, tem o mesmo projeto lá embaixo para as galerias do carvão. É tudo projetado, então a gente tem que dar o rumo, direção, para eles tocarem, para não chegarem num lugar que não tenha carvão, né? Então é tudo orientado. E nós dava, com o aparelho, dava aquela direção, pendurava 2 ou 3 cordões assim, com a pedra, para eles terem o alinhamento para ser o centro da galeria. Nós fazíamos isso lá embaixo. As pessoas que não têm ideia, qual é o tamanho de uma galeria dessa que o senhor está falando? Quantos metros, qual é o tamanho de um corredor desse? Olha, a galeria, as principais lá, que eles chamavam de real, as principais eram em torno de 4, 5 metros. E com uma abóbada em cima, que até essa abóbada veio, um estudo que fizeram na Europa, chamaram de Bossa Nova, apelidaram, né? Umas abóbadas mesmo que está dentro de casa. Mas lá no fundo as galerias eram estreitas, assim, em torno de 2 metros, 1,50 m. E eram estreitinhas e baixas. Era tanta diferença assim? De tamanho, no caso? Eram bem mais estreitas? Era bem mais estreita, porque lá era assim, ó. Tinha umas galerias que eram estreitas, que eles iam até um certo ponto, depois eles iam alargando ela, chamavam de longol, que vinham alargando ela e trazendo de volta, extraindo o carvão que tinha ali e trazendo de volta. Bom, deixa eu só dizer o seguinte, uma outra coisa que é inconcebível no Rio Grande do Sul e no Brasil. Isso aqui é a capa do livro É o Poço 6, em Arroio dos Ratos, que é o último poço construído em Arroio dos Ratos. Foi. Aqui, uma Fumaça, um trem, né, que chegava dentro da cidade, para fazer o transporte do carvão. Isso aqui tudo foi abandonado, todas essas ferrovias, né, foram abandonadas. Isso é um assassinato que fizeram com o país e com a economia brasileira. Né? Eu acho que foi, principalmente com Arroio dos Ratos. Porque essas minas, como tinha o Poço 5, que era um poço modernizado, e com britadores de carvão, todo o processo fazia, podia hoje servir para turistas, né? Não, e no caso das ferrovias, podia servir para transporte também, de outros produtos, não só de carvão, né? Não tinha que extinguir as ferrovias da forma como fizeram. Eles desmancharam tudo, demoliram tudo. É uma vergonha. Os trilhos fizeram sucata, né? Você sabe que o senhor cita um caso que é a questão do turismo, né? As pessoas não conhecem a história do carvão. A partir de agora, com o seu livro, vão conhecer um pouco mais. Mas o senhor acredita que pudesse ter interessado em fazer turismo naquela região e conhecer as minas turisticamente, para se ter uma ideia do que acontecia no passado? Olha, eu acreditava que sim também, porque sabia que existiam as minas, né? E as minas como é que é. Então hoje teria uma visita lá, que podia funcionar igual, como é que funcionava a escolha do carvão, podia estar tudo isso funcionando, podia até cobrar de turista para fazer isso, para ver isso aí, né? Eu sou um romântico também no que se refere a isso, porque sendo da região, né, sempre fico muito curioso pela história. Bom, eu quero lhe agradecer a presença e dizer o seguinte, que a história do carvão e dos mineradores de Arroio dos Ratos, né, é um conto inédito aí de costumes da região, mas especificamente, claro, ele trabalha mais Arroio dos Ratos e Charqueadas, está contido no Carvão e Seus Heróis,
que o seu Normélio lança dia 15 de novembro, às 16h30, na Feira do Livro. É isso? Sim. Preparado para enfrentar a feira? Estarei também, só um momentinho. Claro. Estarei também no dia 19 de novembro, tem o Encontro da Saudade Mineira em Arroio do Rato. Opa, não me convidaram. É um encontro que tem, eles mandam convite para aqueles que frequentam, né? É um encontro que todos os anos, no terceiro domingo de novembro. 19 de novembro em Arroio dos Ratos. Em Arroio dos Ratos. Vamos estar fazendo o outro lançamento. O lançamento lá. Também. Olha, mas só para fechar, como é que está? Preparado para a feira? Estou preparado, sim. Expectativa é alta? É alta. A gente sempre tem uma expectativa boa, mas é a primeira viagem, né? Marinheiro da primeira viagem não... Pode ser que seja bem. Tenho fé. Eu quero agradecer muito ao senhor e desejar sucesso ao senhor. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço também. Portanto, 2 lançamentos. 15 de novembro na feira, 19 de novembro em Arroio dos Ratos, Normélio de Ávila, o Carvão e seus heróis, livro da Farol 3 Editores. A gente volta falando sobre livros depois do intervalo comercial com Carla Renata Gomes, historiadora e museóloga.